Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do FGAA11, o Fiagro aí da FG Agro. Vamos conversar um pouco sobre ele, ver como é que tá esse fundo, pessoal, que vem melhorando bem os relatórios conforme o tempo vai passando, né? É aquela coisa, conforme o fundo vai se ajeitando, a estrutura de fundos imobiliários e tal, ele vai melhorando o relatório, vai ficando mais informações, mais completo e tal. Já tem pontos a melhorar, mas tá indo devagarinho. Tá indo devagarinho. Espero aí, se o pessoal da FG Agro estiver assistindo, quiser bater um papo aí sobre essas questões de relatório e tal, só chamar, me procura lá no Instagram ou no Telegram, ou no meu número também, que deve tá perdido por aí em vários grupos. Enfim, falar um pouco sobre o fundo. Vem pagando aí 14 centavinhos por cota, uma distribuição bem interessante, né? 1,4% ao mês, né? Cara, tá muito bom. Um dos fiagros que tem um dos melhores rendimentos aí. Ele comenta sobre o risco corporativo, alta qualidade de crédito e uma das melhores distribuições. É o que a gente comentou. O fundo tem essa distribuição de... Ele tem 6 centavinhos aqui acumulado. Fundo 100% alocado e deve ter mais uma operação em outubro. Vamos ver, hein? Quem sabe rola mais uma emissão. Até um ponto falar um pouco sobre a emissão desse fundo. Teve a última emissão que ele fez, que na minha visão foi muito ruim. Por conta de taxas, era uma oferta pública, taxas, que era 4%, e do montante mínimo para participar da oferta, que era de 10 mil reais. Nem todo mundo tem 10 mil reais assim para botar numa oferta de um fundo. Fora que esse é um fundo base 10. Então, um fundo base 10 ele já se propõe a vir para o mercado com um produto mais acessível. E aí ele faz uma oferta com um investimento mínimo de 10 mil reais. A conta não fecha muito bem para mim. Então, eu espero aí que na próxima emissão que esse fundo venha fazer, seja ou uma oferta restrita, ou só uma oferta pública com uma taxa barata, sem essa trava de 10 mil reais, que aí o cotista consegue entrar sem maiores problemas e participando do produto aí. Vamos ver, vamos acompanhar. Eu acho que tem um grande potencial aqui. Ele fala um pouco da gestora, né, a FGA, 17 anos, mas estruturaram 20 bi de reais de operações. Ele comenta que o agro acontece ciclo, portanto o fundo pode ser um porto seguro para a volatilidade de outros mercados. Até um ponto legal de comentar, galera. Agro, vou deixar aqui. Agro é um setor muito importante no Brasil, é 30% do PIB. Então eu acho assim, o investidor de fundo imobiliário, agora com os fiagros, não tem como ficar de fora disso. Não tem como. Seria muito fácil, muito simples eu vir aqui para vocês e falar, não vou investir em fiagro, é um produto novo, não vou falar de produto novo, não sei o que, usar aquelas desculpas que alguns players utilizam por aí. Mas não, vamos investir, vamos aprender juntos, vamos botar grana e aprender juntos. Vamos procurar pessoas especializadas para extrair conhecimento. Vocês viram a live que eu fiz com o Tassiano para conversar um pouco de agro. Então, tem esses pontos. Não adianta ficar nesse discurso de não vou olhar, vamos estudar, vamos aprender junto. A gente tá, todo vídeo que eu faço de fiagro, para mim, é um momento de eu ler um relatório, aprender a investir, entender um pouco mais de agro, e aí eu busco pessoas também para aprender um pouco mais. Galera, tem um ponto sobre essas questões, relatório ajuda muito, viu? Relatório, live, isso é uma maneira muito boa de extrair conhecimento aí do mercado, né? Não tem como ficar nessa de não vou olhar porque é novo e blá blá blá. O que o fundo pode investir, né? CRA, CRI, cota de fiagro, são 15.800 cotistas, olha só, crescendo bem a base. CDI mais 3,55, a taxa, 58% dos ativos com rating, isso é muito importante, ainda mais no agro, que é algo que a gente sabe aí que não é tão simples, não é tão fácil de bater o olho e entender os riscos inerentes a cada uma das operações. Então, ter um rating, uma agência de rating aí por trás ajuda um pouco. Ele começa falando um pouco de açúcar e etanol. E galera, este fundo ele é focado em açúcar e etanol. Não tem como exigir muito desse fundo que ele vá para outras culturas. A pegada dele, o foco dele é açúcar e etanol. É aquela coisa, eu entendo que a gente quer um fundo diversificado, investindo em vários setores. Porém, quando você tem uma gestora, uma empresa que é focada num setor, o foco dela, ela já nasce falando, meu fundo é açúcar e etanol,
a gente não pode também tirar eles da zona onde eles dominam. A mesma coisa de você, sei lá, pegar um time que joga lá no ataque, pega lá o Real Madrid, que joga pra cima, e botar o time na retranca, com 3 zagueiros, 3 volantes. Não joga assim, não joga assim. É igual aconteceu com o Luxemburgo quando foi pro Real Madrid. Chegou num jogo, tirou o Ronaldo, o Zidane e perdeu o jogo. Não dá, cara. Quando o fundo tem uma expertise num setor, tem que deixar ele tocar nesse setor. E tem como ele diversificar muito dentro desse setor. Então, eu entendo a ânsia por diversificação setorial, porém a gente tem que entender o que é o que. Esse é um fundo focado em açúcar e etanol? Então deixe de focar em açúcar e etanol. Saiba disso quando você for comprar ele. Quando você for comprar outro fundo, para você não ficar concentrado só em açúcar e etanol, você compra um outro fundo que investe em vários setores ou um outro fundo que seja com esse foco setorial, beleza? Ele comenta um pouco da safra, vem fazendo alguns comentários, boas perspectivas. A ideia é que consiga ter um volume maior do que o ano passado. Passando de forma bem rápida, viu, pessoal? Ele comenta sobre o etanol, que perdeu competitividade até porque, em relação ao açúcar, né? Até porque com essa queda que teve no preço da gasolina, o etanol foi puxado para baixo. E aí, como é que funciona uma usina de sucro energética? Ou ela produz açúcar ou produz etanol, e ela fica no mix, né? Ela fica virando a chave. Quando o açúcar está com um preço muito bom, ela vai começar a produzir açúcar, que está valendo mais a pena. Se o açúcar baratear e ou o etanol subir, ela vira a chave e começa a produzir etanol. Então ela fica nesse mix, açúcar, etanol, e a gente vai acompanhando. Isso aí depende de fatores externos, como a gente sabe como é que tá a questão de commodities lá fora, sabe como é que tá a questão do petróleo também, né? No último mês aí, nesse mês agora, né, praticamente nos últimos 30 dias, a gente viu aí a OPEP cortando a produção para ferrar com a Europa e os Estados Unidos, e isso fez com que o Brent subisse de preço. A gasolina hoje está operando defasada, muito provavelmente que depois das eleições ela volte, mas a gente tem que entender um ponto, galera, que assim, por vezes ela opera defasada, tanto para cima quanto para baixo, normal. Então, tem muita gente que chega, olha só a gasolina, tá operando, tá abaixo do preço internacional, que absurdo, não sei o que, pererê, parará, pororô. Mas aqui demora, tem um delay, da mesma forma que tem um delay pro sentido contrário. Para vocês terem uma ideia, né, eu gravei disso na área de membros. Quem é membro do canal viu esses vídeos. A gasolina chegou a ficar defasada para cima 60 centavos. A gasolina ficou 60 centavos mais caro do que deveria estar. Então, esse discurso de tá para baixo, que absurdo, não sei o que, tá aí quando tá para cima, é o quê? Né? Só para vocês pensarem e assinarem na área de membros. Estou fazendo uns vídeos bem interessantes, muito vídeo de macroeconomia, vídeos acompanhando também o que está acontecendo aqui no Brasil e como é que isso impacta no nosso investimento de fundo imobiliário, beleza? Aguardo vocês lá, R$5 por mês, hein? Não seja mão de vaca. Falando um pouco de fertilizantes, teve aquele problema todo quando começou a guerra, falando, putz, vai ferrar os fertilizantes, o Brasil exportava muito da Rússia, porém tá tudo certo, as exportações estão chegando e o governo fez o Plano Nacional de Fertilizantes aí e tá indo tudo bem. Aqui tem uma tabelinha bem legal que ele coloca quantidade de produto agrícola necessário para adquirir 1 tonelada de fertilizante. Então, por exemplo, lá em 2013, você precisava de 19 toneladas de açúcar para comprar 1 tonelada de fertilizante. Hoje, você precisa de 23 toneladas de açúcar para uma de fertilizante. Então, a gente vê aqui como funciona isso, né? Mas, tem um ponto, né, interessante que vem caindo, né? A tendência é que continue caindo nos próximos meses aí. Vamos ver se a guerra não escalar e os caras não cortarem de vez as exportações aí com o Brasil, né? Pode ser que os caras, sei lá, façam um bloqueio naval na Rússia. Acabou, meu irmão. Não vai chegar fertilizante. Ele comenta um pouco da alocação, início de uma nova fase, bem interessante. Eles estão girando, fazendo um giro na carteira. E eles colocam, em setembro, finalizamos a alocação dos recursos do follow-on. Fizemos 3 operações principais, uma alocação tática do caixa. Fundo 100% alocado, passamos a capturar o valor da estratégia de giro de papéis. Então, o que ele está falando? Estamos fazendo giro com papéis. O giro dessa alocação tática, por exemplo, será direcionado ainda no mês de outubro para um novo ativo de estruturação pela FGA. Podem permitir um aumento no patamar de distribuição, seja
por vendas com ganho de capital, seja por novas operações com taxas melhores, né? Fora todo o cashback de taxas de estruturação e originação que vem para o fundo. O fundo subiu de 14 centavinhos, a gente já comentou, um yield de 1,4% ao mês. O fundo entregou CDI mais 5,18. Olha só, hein? Alocação de setembro, eles foram 64 milhões e eles usaram um novo termo aqui, isso não tinha aparecido no relatório, o Yield to Maturity, de CDI mais 3,96, enquanto a taxa de papéis foi de 3,5. Você vai olhar e falar, pô, mas o que é isso? Aí ele explica, é a métrica, o Yield to Maturity é uma métrica que usamos para avaliar a rentabilidade do portfólio com ativos ponderados pelo peso deles na carteira. Trata-se de uma taxa efetiva de compra, representando qual será a real rentabilidade do ativo se mantivermos a carteira até seu vencimento. Aqui tem também, peguei aqui no site da Suno, galera, o site da Suno Artigos tem muita coisa explicando e tal, você consegue ver aí e dar uma lida, entender sobre tudo. Bateu dúvida, abre o site aqui, tem todos os conceitos utilizados no mercado estão aqui. Então ele explica um pouco do que é, de forma bem fácil de entender, é a TIR. É a TIR de investimento de um título de renda fixa. Ponto. Matou a pane. Ele coloca, essa taxa inclui todas as receitas que o ativo vai ter a taxa de investimento, como juros, captura de valor obtido via ágio de desagem na alocação, prêmios, amortizações e outras. Aí eles colocam, queremos chamar a atenção para esse indicador, ao invés de considerar somente a taxa do papel. O Yield to Maturity representa o valor total capturado pelo fundo, enquanto a taxa do papel representa apenas o valor dos juros pagos. Operações, 12,6 milhões nesse usina Santa Fé, não foi originado pela gestora, mas eles acharam uma operação interessante. 5 anos, duration de 2,6 anos, garantias reais, e o papel emitido a CDI mais 4,5, bem legal. Outro papel, usina Sonora, 37 milhões, originado pela FGA, o fundo pegou 32 milhões. Garantia de 120% de geração fiduciária de terras, muito bom, gosto disso. Prazo de 6 anos e CDI mais 2, uma taxa um pouquinho mais baixa, né? Ele coloca que a CDI mais 2, que é acrescido aos prêmios obtidos pela originação e estruturação, elevam o yield to maturity do papel. Então vocês entenderam já como é que funciona essa questão. Aí ele fala um pouco da usina, eu vou passar de forma bem rápida e fala, né, a usina indo super bem, faturamento de 620 milhões, margem EBITDA mais 60% e razão de dívida líquida EBITDA de uma vez, né? Tá legal. Terceiro papel, cara valoriza, originado pelo mercado, 20 milhões de reais. Garantia de cessão de recebíveis e com obrigação da Valoriza e auditado pela KPMG, CDI mais 5, legal. Aí, ó, sobre as alocações táticas, adquirimos 20 milhões de AgroGalaxy e 9 milhões de Alcoleste, a um yield to maturity ponderado de 5,05. Ele explica um pouco sobre o Alcoleste, já a AgroGalaxy é empresa listada. Galera, empresa listada você fica bem tranquilo, né? Quando o fundo compra uma operação de uma empresa listada. E aí, no dia 4 de outubro, eles já tinham girado essas posições. O fundo agora vai entrar no momento que ele vai ficar girando muito a carteira dele. Vamos acompanhar para ver o que ele vai aprontar. Eu acredito que ele vai girar bem a carteira e depois que ele meio que finalizar esse giro, deve vir uma outra emissão. Eu não vi nenhuma pista de emissão aqui, mas eu não duvido que seja algo desse tipo. Mês de setembro, finalizaram algumas operações de venda. Venderam um pouquinho de Alcoleste, CDI mais 3,4, com ganho de capital, né? Fizeram compressão de taxa e venderam outras cotas de Fiagro que eles tinham aí. Carteira hoje tem um yield to maturity de CDI mais 3,55, 27,9% dos ativos na estratégia de carrego, 60% na cada estratégia de giro. Olha só, hein? 60% na estratégia de giro. Você acha que esse fundo vai girar e vai ter um não recorrente interessante para o cotista? Olha, tá com cara, hein? Tá com cara que vem não recorrente interessante aí. Vamos acompanhar. Aqui o rating das operações, olha só, você ter rating, cara, em fundo de agro é muito bom isso, ó. AAA, AA, A, BB e sem rating. Mas isso já te dá aí pelo menos 60% da carteira, você já sabe que tem um rating legal, você já fica, opa, beleza, né? Tô tranquilo aí. A liquidez do fundo tá indo super bem, né? Aqui um pouco da DRE, não tem muito o que ficar comentando. Aqui um pouco da carteira dele, tem várias concentrações aqui, né? Por mais que você vai olhar, são 3 CRAs, mas são 3 CRAs da mesma
no mesmo devedor, né? Então dá 2 mais 2, 4 mais 9, 15% aí praticamente só em Alcolete. Batatais, 6%, Lins, 8,93%, Coruripe, 4,5%, Ubifol, 15%, Jales, 20%, Santa Fé, 3%, Valoriza, 6%, Sonora, 9%. Então, tipo assim, tem concentrações, ele tem que melhorar isso pra gente ficar numa situação um pouco mais tranquila. A carteira do fundo ainda é pequena, né? O fundo, ele não é tão grande assim, ele vem crescendo, mas não é um fundo tão grande ainda. Então, com o tempo ele vai melhorando isso. A gente consegue ver, ó, são 6 operações somente, né? E aqui um pouco dessa série, carregar o ativo, transacionar, carregar. Então, hoje, praticamente a carteira inteira dele, ele vai girar. Então, galera, nos próximos vídeos a gente vai acompanhando para ver como é que vai ficar essa carteira desse fundo. Tô bem curioso. Bem provável que ele comece a pegar operações estruturadas aí pela própria gestora. Aqui ele fala uma breve descrição das operações. Não vou passar muito por isso, pessoal, que é bem breve mesmo, só explicando. E a gente vai acompanhando. Aqui um pouco das novas alocações, um pouquinho mais bem descrito. Seria bom, né, se esse fundo colocasse todas as operações com esse nível de descrição aqui, para ajudar a gente a colocar umas fotinhas, dar umas firulas que faz bem pro mercado. Enfim, as 3 novas alocações aqui que a gente vê aqui no mapa, né? Também seria legal ter um mapinha do Brasil de onde estão as operações. Enfim, cara, é isso que a gente tem aí para falar do FGA. Vamos acompanhando esse fundo, acompanhando a evolução dele e de todos os fiados. A gente vem fazendo cobertura aqui no canal. Qualquer novidade eu trago para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui!